Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesse início de verão e curtindo o espírito natalino na sua companhia. Mas, apesar desse espírito de comemoração, sabemos que a Covid-19 continua matando pessoas. Portanto, faça o possível para evitar aglomerações, fique em casa, proteja sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nessa edição vamos conversar sobre livros e sobre o importante papel do professor no incentivo ao hábito da leitura, que produz um universo ilimitado de possibilidades. Afinal, por que precisamos tanto das histórias em nossas vidas? Por que homens e mulheres contam e escutam histórias há tanto tempo? Por que necessitamos, como já escreveu tão bem o crítico Antônio Cândido, de uma dose diária de ficção, terreno da literatura? Além de nos oferecer um respiro em relação à vida concreta, ao cotidiano mais duro, maçante, a literatura alimenta a nossa imaginação e, portanto, o lugar da criação, da invenção. A escritora e pesquisadora colombiana Yolanda Reis nos diz algo muito bonito. Tudo o que foi criado no mundo foi sonhado por alguém. Foi imaginado por alguém que quis ir além do concreto, do que já existia. As histórias também nos apresentam o mundo em toda a sua diversidade, colocando na nossa frente esse catálogo de destinos humanos, como escreveu Ítalo Calvino na introdução do livro Fábulas Italianas. Quantos modos de vida, quantas personagens diferentes, quantos caminhos possíveis a literatura pode nos revelar. E por tudo isso, ela pode nos fazer mais abertos à diversidade, mais humanos. Que devem ser incorporadas ao dia a dia das pessoas como um direito fundamental. Eu percebo que o rol de direitos humanos que a gente encontra hoje, que ele, para quem não sabe, existe um rol escrito lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, existe uma listinha desses direitos humanos previstos nessa declaração, e o que eu percebo é que implicitamente nós já temos a literatura como um direito humano quando a gente pressupõe que o próprio direito à educação ele é um direito humano. Se a gente pressupor que a literatura está contemplado no grande ramo da educação. Mas, sem dúvida, a literatura ela abre caminhos para outros ramos dos direitos humanos e me veio aqui ainda a lembrança que, para além disso, a literatura ela também está contemplada dentro do grande ramo do direito humano ao lazer. Sendo uma base importante para a formação e desenvolvimento da nossa cidadania. A importância desse assunto é exatamente preparar todos aqueles que se engajam a literatura em qualquer setor da vida. Porque a literatura, ela prepara, tornando o cidadão uma pessoa mais crítica, uma pessoa que possa observar ao seu redor os acontecimentos da vida de uma forma que ele possa até mesmo contribuir com ideias, ou seja, a literatura ela, muitas vezes ela traz para o cidadão essa aptidão em ser um agente transformador. E já que a conversa é com professores, na edição desta semana vamos costurar uma conversa com a professora Selma Pessotti. Selma é professora da Rede Municipal de Linhares e da Rede Estadual e tem uma bela trajetória como leitora e como professora estimuladora da leitura na escola. Ela acaba de concluir o mestrado na área de letras. Para a Selma, o professor deve ser um estimulador do hábito da leitura. Muitos professores deveriam incentivar a leitura. Às vezes a gente não observa isso nas escolas, tá? São poucos os professores que incentivam o hábito de leitura. Então, nós precisamos de mais professores que incentivam esse hábito em sala de aula.
ou até na escola, não precisa ser um professor de língua portuguesa. Nós precisamos de mais professores, porque a leitura modifica a nossa vida, né? Ela faz a gente ter uma visão diferente de mundo, humaniza, de fato. Para aquelas pessoas que vivem a leitura que elas fazem, isso realmente acontece. É trafegando pelas palavras da professora Selma Pessotti que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Como sabemos, pessoal, para termos acesso aos ilimitados benefícios advindos do hábito da leitura, é fundamental ter os livros como nossos companheiros de viagem. Mas precisamos seguir algumas sugestões. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura. Os hábitos, diz Aristóteles, são uma segunda natureza. Os hábitos são a capacidade que eu tenho de começar a fazer as coisas sem que eu precise me forçar, porque o cérebro já está encaminhado para aquilo. Se você não tem a prática da leitura, comece com coisas mais curtas, como os contos. Nós temos na literatura brasileira uma grande tradição de contos muito bons. Temos Clarice Lispector, temos Machado de Assis, temos Rubem Braga, temos contos do exterior, contos que vêm da Rússia, contos que vêm de grandes autores contemporâneos. Aproveite, entregue-se a esse exercício, comece lendo coisas mais simples e após pegar um gosto e após desenvolver mais essa habilidade, vá lendo coisas mais complexas. Faça seu próprio programa de leituras, procure auxílio de quem conhece mais, entregue-se à leitura e saiba que, como as pessoas, alguns livros são mais fáceis, outros mais difíceis, alguns muito misteriosos, outros mais árduos e outros muito divertidos. E já que é importante, professores, estimular a leitura no ambiente da escola, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer um belíssimo projeto, Literatura na Veia. Vamos que vamos! Aos 15 anos, o lugar preferido de Marina é uma biblioteca. É aqui que ela viaja, consegue informações e amplia seus conhecimentos. Desde pequena eu sempre fui em biblioteca, sempre adorei, via todos os tipos de livro e eu acho o máximo, me interesso por todos. Mas para chegar a esse ponto, foi preciso o empenho dela e também da mãe. O hábito de Ana Lúcia foi transferido para a filha desde muito cedo. Em casa a gente lê muito, então desde quando ela era bebê, né, parece engraçado falar isso, mas desde que ela era bebê, eu lia para ela e é interessante porque mesmo os bebês, eles gostam, eles reagem à leitura, né? E olha que despertar o interesse da leitura nem sempre é uma tarefa fácil. E a dúvida entre um celular ou um livro pode acontecer. Para essa coordenadora pedagógica, a receita da Ana Lúcia é a que dá certo. Quanto mais cedo incentivar a leitura, melhor é. Existem, que eu gosto de chamar de rituais de leitura, que as famílias, né, os pais, podem fazer com as crianças. Então, é muito próximo também do que a escola faz, e mais que ajudam aí, cooperam, facilitam esse trabalho de formação. Então, ler para as crianças diariamente, e se envolver com a leitura, trabalhar, ter um contato afetivo com a leitura. Você encanta o leitor a partir do momento que você se encanta primeiro. O ambiente escolar tem o dever de estimular toda e qualquer informação. Para esses alunos, a biblioteca é uma extensão da sala de aula. Aos 9 anos de idade, Ana Luísa sabe muito bem como é importante ler todos os dias. A biblioteca me empresta o livro para eu ler em casa, então eu sou uma grande leitora, eu leio todos os dias. A leitura é tão presente na vida desses alunos aqui que eu vou fazer um jogo rápido com eles, quer ver? Qual repertório você gosta de ler? Livros de aventura, geralmente, com um adolescente, esperando coisas difíceis, por aí. E você, quantas horas você passa lendo por dia? Eu passo mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia lendo por dia. Todos os dias? Uhum.
E você, qual o tipo de livro que você está lendo agora? Eu tô lendo esse livro extraordinário, que conta um pouco da história de um menino que ele tem uma aparência diferente dos outros. E ele sofre um pouco na escola com isso, mas é um livro bem legal. Além de todos os benefícios, a leitura estimula a nossa criatividade e também a nossa imaginação. E estar em ambientes como esse faz com que muitas vezes a gente se sinta no lugar do personagem, ou, por que não, dentro da própria história. Eu fico imaginando como eu seria se eu fosse algum personagem do livro. Eu fico pensando se aquilo fosse real, como é que seria a nossa realidade, o que poderia acabar mudando. E para falar que falamos das flores, vamos juntos com o professor e escritor Mário Sérgio Cortella, na nossa coluna Participação de Telespectadores desta edição. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, isto é, o tempo que é recluso no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Nós vivemos na literatura aquilo que é a multiplicidade da vida. Por exemplo, todo ser humano sempre foi contemporâneo. Ninguém na história viveu fora da era contemporânea, cada um na sua. Mas o livro nos aproxima das outras contemporaneidades, nos coloca nos outros momentos em que outras pessoas estiveram e, ao mesmo tempo, a literatura nos traz para o agora, porque ela também lida com o nosso cotidiano. Então ela nos aproxima do aqui e agora e nos aproxima da história. Permite que a gente fantasie, que a gente medite, muitas vezes tenha, né, a emoção, em outros momentos a meditação, a reflexão. Em várias situações a literatura faz com que nós abstraiamos tudo que está à nossa volta e ela nos retira do espaço-tempo. É navegando nessa viagem com Mário Sérgio Cortella que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Selma Pessotti. Selma, você sabe que você é muito bem-vinda aqui, né? Muito obrigada, Você faz Pereira. parte da história do nosso projeto, do nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada. Ô Selma, para a gente fazer uma retrospectiva rápida, como é que a leitura aconteceu em sua vida e de que forma que a leitura influenciou para que você se tornasse professora e a professora que você é? Então, eu não comecei a ler muito cedo, porque na minha casa a gente não tinha muitos livros e a situação financeira não contribuía para comprar livros para ler, né? Eu até comento isso na minha dissertação, que eu queria muito ter tido esse contato com a literatura desde bem novinha, desde que eu comecei a ler, né, ou ler e escrever, né, mas eu não tive. Com 16 anos, eu morava no Rio Quartel, que é no interior de Linhares, e na minha casa tinha um sótão. Só que era um sótão assim, onde a gente podia dormir, não era um sótão para guardar mantimentos. Eu sei. Né? E no cantinho, bem escondido, alguns livros de literatura brasileira. Muitos livros de José de Alencar, muitos de Machado de Assis e outros escritores, mas o que me atraiu foi José de Alencar. E o primeiro livro que eu li dele foi Senhora. E esses livros quem deixou lá? Então, na época em que minha mãe e meus tios eram estudantes, parece que a escola meio que obrigava, né, a comprar os livros para leitura. Eu sei. Né? Eu não sei se isso realmente acontecia, mas eles tinham que ler e tinham que comprar o livro para ler. Compraram esses livros e eles ficaram lá. E eles ficaram lá, tá? Tenho até hoje guardadinhos com o nome deles, alguns até desfolhando, mas são deles, né? Eu sei. E foi assim que eu comecei a ler. E eu lia com o dicionário do lado, porque eu não entendia muitas palavras. E desde cedo, assim, desde que eu comecei o ensino médio, eu achava muito bonito quando as pessoas liam na hora do recreio, e eu não tinha isso, né? Eu nem sabia onde ficava a biblioteca da escola.
E a biblioteca pública eu só fui começar a frequentar quando eu terminei o ensino médio, que aí não tinha mais livro para ler na minha casa, que eu já tinha lido todos daquela prateleira, e eu sentia vontade de continuar. E aí eu descobri a biblioteca. Biblioteca Pública de Linhares. Isso, que era atrás do Bartovino ainda, bem pequenininha. E eu fiz minha ficha e aí as meninas deixavam eu pegar 2 livros. Elas não deixavam para todo mundo, mas como eu morava longe e elas passaram a me conhecer, que toda semana, isso, toda semana eu estava lá para trocar, né? Então assim, eu li muitos livros da biblioteca pública, tá? São assim, livros muito bons. Eu queria ler muitos livros de Machado de Assis, mas eu não tinha todos e não tinha condições de comprar. Então lá eu encontrei, não encontrei todos também, mas encontrei bastantes títulos, né? E depois eu fui pegando outros escritores e foi assim que começou o amor que eu tenho pela leitura, porque eu vi que por meio da leitura a gente consegue modificar a nossa vida, a nossa realidade, a gente consegue sonhar, né? Ver outras possibilidades onde antes a gente não via. Ô Selma, essa experiência de leitura sua, nessa experiência de leitura, assim, de forma rápida, tem um livro que marcou sua trajetória como leitora? Ai, tem muitos livros. E um personagem, assim, que você, de bate pronto, você consegue destacar? Tem. O primeiro livro que me fez chorar, e eu não sabia que livro fazia chorar. O Meu Pé de Laranja Lima. Que livro lindo, gente. Que é um livro que marcou, entre tantos outros, marcou toda uma geração. Marcou. Por que você escolheu a área de linguagens para ser professora? Então, eu escolhi porque... Você tem a formação em letras, né? Isso. Na verdade, eu gostava muito de matemática. E eu queria ser professora dessa disciplina. De matemática? Sim. Aí eu tentei o vestibular na UFES. Na época eu não consegui. E aí veio... Para fazer a graduação em matemática. Isso. Aí veio letras para Linhares. Minha mãe falou assim, Selma, já que você gosta tanto de ler, por que você não tenta esse vestibular? Aí eu pensei assim, é verdade, vou tentar. Que achado, hein, Selma? Não é? Gente... Sua mãe teve uma premonição, né? Eu acho que teve. E, gente, me identifiquei assim, de cara com a linguagem. Né? Não só com a leitura, assim, eu sempre gostei muito de gramática, né? A literatura também. Que contribuição a sua experiência leitora deu para a sua atividade como professora? E aí já uma outra colocação, qual a importância do professor ser um professor leitor? Por favor. Eu acho assim, que quando a gente tem leitura, quando a gente tem conhecimento desse universo literário, o aluno ele se interessa. Nas minhas aulas, principalmente nas de leitura, né? Quando eu vou trabalhar um texto mesmo do livro didático, eu faço relação daquele texto com outros livros que eu já li, com outros textos que eu já li. E os meninos se interessam. Fala um pouco do seu projeto de mestrado. Sim. Você sabe que o tempo de TV é sempre muito corrido, né? A gente falaria desse negócio aqui por várias horas, né? Eu vou te dizer por que eu entrei no mestrado primeiro. Pode falar. Claro. Tá. Apesar de eu trabalhar a leitura com frequência em sala de aula, eu sentia falta de algo mais. Eu queria alguma coisa que fizesse a diferença na vida dos meninos. Não só trabalhar a leitura da maneira como eu trabalhava, eu queria mais. E aí, eu tentei o mestrado, o Prof. Letras, né? Mas eu nem tinha esperança de passar. Fiz por fazer. E quando eu vi que eu tinha passado, nossa, eu fiquei louca. Porque era tudo que eu queria. Prof. Letras é um processo seletivo para fazer o mestrado no IFES. O Prof. Letras é o mestrado profissional em letras. Em letras. Isso. Que é oferecido pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Isso mesmo. Tá. Aí? É um mestrado em rede. Né? Ele é do Rio Grande do Norte. E aí, quando eu comecei, eu vi que era tudo que eu queria, porque cada aula que a gente teve lá no mestrado dava dicas de como a gente trabalhar, não só a leitura, mas o meu interesse era a leitura, né? Então, assim, é um projeto que é meu,
junto com a professora doutora Letícia Queiroz de Carvalho, que foi a minha orientadora no mestrado, tá? E o projeto tem como título a literatura de autoria capixaba em livros falados e a formação do leitor literário, diálogos possíveis. Nesse projeto, foi tudo ideia dela, tá? Sugestões, e aí quando ela me deu essas sugestões, foi antes de a gente começar o mestrado, porque eu precisava apresentar para a CEDU um projeto de pesquisa, só que o nosso mestrado não começa com projeto de pesquisa. A gente tem que desenvolver esse projeto lá. E aí eu procurei a Letícia. E ela falou assim, o que você acha da gente fazer alguma coisa sobre a literatura de autoria capixaba? Amei, porque eu adoro Josmari, né? E aí, que era uma das poucas escritoras que eu conhecia na época. Josmari aqui de Linhares. Isso. Aí depois ela falou assim, ô Selma, a gente ainda pode fazer alguma coisa, uma produção de livro falado, que atende também as pessoas com deficiência visual. E aí eu fiquei assim, gente, a minha escola, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental, o Samuel Batista Cruz, que todo mundo conhece como CAIC, tem uma sala que é referência no atendimento. CAIC fica no Interlagos, isso, ligado à Rede Municipal de Ensino. Isso mesmo. Aqui de Linhares. Né? Okay. E lá nós temos uma sala que é referência no atendimento às pessoas que têm deficiência visual. E aí eu fiquei assim, gente, casual, porque adoro leitura, né? Trabalhar com a literatura de autoria capixaba, que é considerada uma literatura marginal. E ainda produzir algo para as pessoas que têm deficiência visual. Então, assim, eu estava em casa. Depois que eu comecei o mestrado, eu perguntei à Letícia se eu poderia dar sequência a esse projeto, porque a ideia não era minha, era uma ideia dela. E aí ela falou que eu podia, né? Até falei assim, Letícia, bem que você podia ser minha orientadora, né? Aí ela falou assim, me escolhe. E aí eu escolhi Letícia, e ela me escolheu, graças a Deus. Bom, o projeto então é assim, nós fizemos a dissertação com o título que eu já disse, que é a literatura de autoria capixaba em livros falados e a formação do leitor literário, diálogos possíveis. Nessa dissertação, a gente fala um pouquinho sobre a alteridade bakhtiniana, que eu acho que casa um pouquinho com o que você falou, Pereira, tá? Porque a alteridade é quando a gente se coloca no lugar do outro e de fora a gente tem uma visão que o outro não tem. E dessa forma a gente tenta dar um acabamento provisório ao outro, né? Então a gente busca isso no livro também, esse acabamento. Quando a gente busca respostas. E na alteridade a gente dá essas respostas. Cada pessoa que passa por nossa vida vai completando a gente de alguma forma. Aí, fala rapidinho do produto. Ótimo. Na verdade, é um projeto, né, que é resultado do seu trabalho no mestrado. Da pesquisa. Da pesquisa e que será doado para as escolas, para que os professores tenham isso como referência para desenvolver a ação no ambiente pedagógico. Fala rapidinho do produto. Então, o produto, que é o caderno pedagógico, junto com o livro falado, que foi gravado por uma das minhas alunas do CAIC, uma aluna de 9º ano, tá? Ele vai ficar disponibilizado na plataforma do Prof. Letras, vai demorar um pouquinho ainda, eu acho que uns 2 meses, é um e-book, tá? Que tem como título Os Livros Falados, Diálogos Possíveis na Educação Básica. Dentro desse caderno pedagógico foram propostas sugestões de atividades que vão mediar um trabalho inclusivo de leitura com as pessoas que têm deficiência visual, né, por meio do livro falado. E esse livro é de uma obra de autoria capixaba. O livro gravado foi Cissa e a Melhor do Mundo, da escritora capixaba Neuza Jordan Possati. Nós fizemos um trabalho todo voltado para o livro Cissa, da Neuza Jordan Possati, só que esse livro não foi transformado em livro falado. Por quê? Eu entrei em contato com a editora Paulinas e eles têm a intenção de transformar
esse livro num audiolivro. Ok. Né? Então, na verdade, nós íamos fazer esse livro, transformar esse livro em livro falado, e Cissa e a Melhor do Mundo. Como eles já têm ideia de transformar Cissa em audiolivro, nós então ficamos somente com Cissa e a Melhor do Mundo. E esse livro já não está mais disponível para as pessoas adquirirem. Ok. Mais uma vez, obrigado. Você sabe que as portas do programa estão abertas. Sei. Tá bom? É seguindo junto nas trilhas desse papo de leitura que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.